Frequentemente ouço no meu consultório, nos meus atendimentos, pessoas que chegam me dizendo assim: Valdir, eu não consigo entender por que sempre começo as coisas, mas não consigo terminar. Eu não consigo terminar aquilo que começo. Então nós começamos a conversar e começamos a descobrir o que está por trás disso. E aí somos levados a pensar naquilo que pode ser chamado de autossabotagem. Uma pessoa deseja muito alcançar alguma coisa, mas quando está próximo de alcançar, algo acontece, algo interfere nesse processo de caminho e é interrompido esse processo. Ou seja, aquilo que eu desejo alcançar, aquilo que eu desejo conquistar, eu tenho medo de conquistar. Por que será? Isso então é o que nós chamamos de autossabotagem. É o medo de alcançar aquilo que se deseja. E não só isso, é o medo de ter que lidar com as consequências daquilo que se deseja. Porque uma das coisas mais difíceis dos seres humanos é lidar com mudanças. E toda mudança exige implicação pessoal, tanto para mudar, quanto também para as consequências da mudança. Porque toda mudança, ela resulta em algumas coisas que nós vamos ter que nos implicar, vamos ter que nos envolver, vamos ter que nos responsabilizar pelas mudanças ou por aquilo que acontece em decorrência das mudanças ou em decorrência de alcançar aquilo que desejamos. Então, a autossabotagem é algo inconsciente que leva uma pessoa a criar obstáculos, ela mesma criar obstáculos para que ela alcance os objetivos que deseja, dificultando assim a realização dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus desejos. Todos nós temos dentro de nós uma espécie de juiz, um juiz severo, um juiz duro, que como que determina ordens, determina regras, determina limites, como que aprendemos desde a nossa infância, nossos pais, com a dureza da criação, da educação, e aí nós começamos a ter medo de querer, de desejar, de conquistar. Por isso temos medo das consequências. Por exemplo, eu quero estudar, eu quero me formar num determinado curso, ter uma determinada graduação. Mas e aí, se eu conseguir, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar nessa nova profissão, nesse novo emprego? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz? Então começa a ser gerado dentro de nós um sentimento de inadequação, de insuficiência, de incapacidade. E aí então podemos até entrar, por isso tem pessoas que entram em vários cursos, por várias razões, mas muitas vezes a razão de começar, ir até o meio, ou estar terminando e parar, é por causa desse sentimento ou dessa atitude de autossabotagem com o sentimento do medo. E se eu conseguir, como vai ser? Como vou lidar? Vou ter que mudar de cidade, vou ter que mudar de país, vou ter que lidar com situações que eu não me sinto adequadamente preparado para lidar com novas situações. E isso vale para questões mais simples também, como a promoção dentro de um mesmo trabalho. A chefia passa, por exemplo, algumas tarefas, algumas atribuições, alguns projetos, e aí você vai deixando para a última hora. Você vai protelando, vai postergando, você vai deixando para depois, e aí depois você acaba não conseguindo completar aquela tarefa, porque você tem medo de conseguir ser promovido e aí ser exposto à observação, aos olhares, ao julgamento de chefias mais superiores na hierarquia de uma empresa, por exemplo, ou diante dos colegas, ou mesmo ter que assumir outras responsabilidades, não só dentro de uma empresa, mas também fora da empresa. E aí vemos também aquele tipo de pessoa que tem medo de ter sucesso na vida, tem medo de alcançar sucesso por essas mesmas razões, tem medo de lidar com o sucesso, porque não é merecedor, não é capaz e tem medo de lidar com as responsabilidades, até mesmo com as frustrações, até mesmo com o julgamento que pode receber diante do sucesso alcançado. E aí a própria pessoa cria artifícios, artimanhas, coisas que os fazem se distrair, se desviar do seu desejo de alcançar o seu objetivo, o seu sucesso. E então, aquilo que é desejado é também temido. Isso é autossabotagem. Outra atitude que vemos numa pessoa que se autossabota acaba por distrações, se envolvendo em coisas secundárias, coisas que desviam do seu desejo, que desviam do seu projeto. Às vezes é uma viagem, às vezes é um passeio,
às vezes é um hobby, às vezes é uma diversão, é um passatempo, coisas que vão distraindo e dispersando o foco daquilo que quer. Na verdade, não é porque não quer muito aquilo, mas é porque tem medo, ou porque gosta daquilo que agora está fazendo, mas é uma distração para não alcançar os seus objetivos. Algumas pessoas acreditam que não merecem ter prazer. Algumas pessoas acreditam que não merecem conquistar alguma coisa na vida. E então, por isso, elas agem desta maneira. Um dos motivos pode ser um sentimento de culpa trazido da infância, por causa de relacionamentos conflituosos dentro da família, com os pais, por causa de um acidente ou de um incidente que aconteceu, de uma situação difícil na área econômica, financeira da família, e a pessoa se sente culpada por aquilo que aconteceu lá atrás com seus familiares. E ela sente que ela, portanto, não merece ter algum tipo de sucesso, ela não tem merecimento. Ela se sente culpada. Por outro lado, ela, ao ter sucesso, ela não quer ser julgada ou criticada por ser, por exemplo, melhor ou se sentir melhor do que os outros, quem sabe, foram na vida. Esta seria, então, uma espécie de autopunição. A autossabotagem seria uma espécie de autopunição. Ela se pune por ter feito alguma coisa, e a forma de se punir é não se dar o direito de conquistar, de realizar, de ser bem-sucedido. Bem, então assim, a terapia psicanalítica, ela nos ajuda a encontrar os fundamentos desses sentimentos, né? Atitudes de autossabotagem, mas os sentimentos que levam, por exemplo, a culpa, a autopunição, esse sentimento de não merecimento, a psicanálise ajuda a lidar com estas questões, a elaborar esses sentimentos e a se fortalecer para o enfrentamento dessas questões, para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais fortalecida e poder conquistar aquilo que certamente você merece. Como você tem lidado com esses sentimentos? Eu quero convidar você a pensar nisso. E se for o caso, busque ajuda, porque sozinho muitas vezes é difícil passar por isso. E essa é uma situação que pode não ser rápido, pode não ser fácil, mas certamente você pode superar estas questões. Um forte abraço.